Olá, paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, canal Crescendo na Graça. Eu sou o evangelista Fabiano e hoje nós vamos falar um pouquinho do dia em que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Mas antes de nós entrarmos no assunto, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, né, compartilhar e fazer parte aqui do canal Crescendo na Graça do Senhor Jesus. Vamos direto ao ponto, então. No livro de Gênesis, né, capítulo de número 6 e versículo 5, é o que nós vamos estar falando nesse vídeo. Diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feitos. Então é isso que está escrito no livro de Gênesis, né? Primeiro, em verso 5, 6 e 7. São 3 versículos, né, que nós estamos conversando aqui no canal. E esse período, ele é chamado na teologia por um período pré-diluviano, né? É um período entre a formação de Adão até Noé, né? Um período pré-diluviano, né? Esse período, na cronologia bíblica, ele é aproximadamente 1665 anos, né? Desde a formação de Adão, né? Contando até chegar a Noé. 1665 anos aproximadamente, para mais ou para menos, né? Mas segundo a cronologia bíblica diz que é aproximadamente, então, esses anos. Dito isso, vamos falar um pouquinho. Veja bem que no verso 5 diz que o Senhor, depois diz assim, então, vírgula, né? Olha bem, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Mas por que será que ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu, no verso 5 diz, porque a maldade do homem havia se multiplicado na terra. O homem que Deus havia feito, agora ele torna-se corrupto, ele torna-se maldoso, violento, agressor, né? E esse homem cheio da maldade, né? Quando Deus criou, não para que fosse assim, né? Mas para que fosse, então, o homem e a mulher fosse diferente. E Deus, ele não se agrada, né, dessa situação. E quando Deus viu que o homem na terra estava assim, 1665 anos sobre a face da terra, e tinha muita gente na terra, se nós analisarmos, será que tinha muita gente na terra? Meu Deus, nós com o Brasil, nós temos 500 e poucos anos, né? E olha quanta gente tem no nosso Brasil com 500 e poucos anos. Agora nós estamos falando lá de um período de 1665 anos. Isso dá mais que o dobro, né, do tamanho do Brasil, se for comparar, né, assim, por tempo. E nós vimos então que o Brasil teve um crescimento em 500 anos muito grande. Imagina então lá, desde a formação, estou usando o Brasil como exemplo, né? Para nós termos assim uma pequena ideia de que realmente como a população estava grande, né? Já havia lá no Oriente ter uma população muito grande naquela época, né? E só que essa população muito má, era uma época também, a gente sabe, diferente, né? Então nós estamos dialogando hoje sobre esse assunto.
em que a ciência não tinha, né? Não tinha, era construções, era cidades emuradas, né, com pedras para se proteger. Sabemos que a espada defendia a porta de sua casa, né? O varão tinha que ser bom de espada e defendia a porta da sua casa, né? E era uma época então totalmente diferente das que nós vivíamos, mas na questão de maldade, talvez eu não sei, mas muito parecida com o que estamos talvez vivendo ou viveremos, né? Porque o Senhor agora também promete algo para acontecer no final do mundo, né? Lá o Senhor, quando vê que a situação está nesse ponto, e que ele diz que ele se arrepende de ter feito o homem, ali ele já toma uma decisão do que ele vai fazer. Porque no verso 7 ele diz: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E ele fez. Ele fez porque no verso 11 nós já vamos ver que ele começa a anunciar já o dilúvio, né? A destruição. Mesmo que lá foi por água, né? Mas agora, pro tempo do fim, haverá sim, não com água, mas com fogo, segundo a palavra do Senhor. Aquele povo vivia, casava-se, dava-se em casamento, bebia, festa, maldade, era só o que aquele povo queria. Até que veio o Senhor, fechou as portas da arca e a população toda pereceu por água. O Senhor veio e trouxe o dilúvio. Mas tem um detalhe aqui que é importante, né? E traz uma reflexão no verso 8, que diz assim, ó: porém, Noé achou graça diante do Senhor. E a história de Noé? Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Vírgula. Noé andava com Deus. Mas isso é outra história para nós, num outro vídeo, estarmos fazendo. Mas nós vimos nesse então. Vamos fazer o resumo então de hoje, desse trabalho aqui que nós estamos fazendo. Nós vimos que o Senhor, com toda o seu poder, com toda a sua graça, toda a sua bondade, ele chegou à conclusão de que não dava mais aquele ser humano. E como de fato não deu mais para aquele ser humano também. Mas nós percebemos o seguinte: um homem achou graça diante de Deus. E Deus ainda deu a chance, porque Deus deixou esse homem pregar e anunciar o Evangelho lá. Agora vamos concluir e ver o que nós podemos aproveitar para nós. Quando Deus se arrepende de ter feito o homem lá, Deus pune. Se arrependeram. Hoje o Senhor também fala que vai acabar com fogo, mas hoje ele deixou pregadores. Lá Noé estava sozinho para pregar o Evangelho. Hoje, graças ao bom Deus, tem eu, tem você, tem os pastores, tem os obreiros, tem as irmãs, tem os irmãos. Irmãos, vamos tocar as trombetas em Sião. Vamos anunciar o reino do Senhor. Antes que ele venha, ele já prometeu que vai destruir tudo com fogo. E se ele não achar fé na terra, mas ainda aqui tem um povo que fala o nome dele. Aleluia! A paz do Senhor Jesus a todos que acompanham o canal. Venha para a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço a todos e até breve.